Quais as funções da LI? Por que que ela existe? De onde ela surgiu e para que ela serve? Nesse vídeo a gente vai ver exatamente para que serve uma LI e onde se aplica ou por que ela se aplica ao teu produto e na hora de você fazer o desembaraço de carga. Acompanha aí. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas rápidas de 10 a 15 minutos, como sempre, mais uma vez, agora a gente vai fazer uma sequência, seguindo aquela ordem da última aula de NCM, o que é uma LI, ou mais conhecido como licença de importação. Por que ela existe? Qual a funcionalidade dela? Quais os órgãos que cuidam, ou melhor, que deferem a sua LI? LI, pessoal, nada mais é do que definida pelo NCM da carga. Ou seja, quando você for trazer uma importação, trazer uma carga para o Brasil, você tem que definir pelo NCM, que nem a gente falou na última aula, qual vai ser a descrição da sua carga pelo NCM. E ele vai definir se a carga precisa de uma LI ou não. Mas, Thiago, o que é uma LI? Uma LI nada mais é do que uma licença de importação. Para que ela serve, Thiago? É simples. Uma LI ela serve para alguns NCMs específicos, não são todos, que tem que ter alguma autorização do governo, alguma autorização de algum órgão mais conhecido. E aí eu vou falar nesse vídeo sobre alguns órgãos mais comuns para ser feita ali. E como se segue para isso, como se faz para isso e quem faz a LI. Na verdade, pessoal, um grande erro de alguns despachantes comuns é que dizem que a LI não tem validade. Mentira. A LI tem validade de 90 dias e podendo ser prorrogada antes de ser terminada a data. Mas, Thiago, quem que emite LI? É um despachante aduaneiro, alguém que tem autorização para entrar no Siscomex, coloca o número dele de despachante, depois a gente vai falar como você vira um despachante, e aí ele que faz a LI. Eu vou colocar mais para frente, mais para o meio desse vídeo, uma LI, como ela sai no sistema. E aí é que tá. Voltando um pouco, as LIs têm prazo de 90 dias pós-deferimento. Deferimento? Sim. As LIs são encaminhadas via automático, via sistema, para o órgão correto. Mas quais são os órgãos corretos, Thiago? Aliás, quais são os órgãos mais conhecidos que as LIs são encaminhadas? A gente tem o IBAMA, a gente tem a Anvisa, a gente tem o MAPA, ou seja, o Ministério da Agricultura, nós temos o Exército, nós temos também o Anvisa, MAPA, IBAMA, tinha antigamente o Banco do Brasil, não necessariamente existe mais. E aí é que tá. Quando você tem que mandar uma LI, você tem um custo para isso, um custo para deferimento. E logo em seguida você tem que depositar esse valor, ou no máximo não, ou o seu despachante aduaneiro depositar esse valor. Para ser feita, para ser deferida. E quando a LI é feita, ela não é deferida automático. Não. Não necessariamente. Algumas são, outras não. Ela precisa de uma análise. Ou seja, você mandou o seu despachante fazer a LI, ela vai estar para análise. E depois de um tempo certo, ela vai estar deferida. E aí você vai poder utilizar. Mas, Thiago, qual o tempo médio de deferimento de uma LI? Depende. Depende porque tem órgãos que demoram em torno de 3 a 4 dias, tem órgãos que demoram 10. Depende do seu NCM. Lembra? O NCM é o coração da operação. Com ele você vai saber se a carga precisa de LI ou não.
quais os impostos ou não. Tá bom, Thiago, mas como se faz uma LI? Primeiramente, quem vai fazer isso vai ser o despachante aduaneiro. E sempre ele vai fazer uma LI por NCM, ou seja, a sua carga está vindo com 4 tipos de NCMs diferentes e são 4 produtos que precisam de LI, que o NCM precisa de LI, serão 4 LIs. E nisso ele vai colocar o fabricante, o exportador. Sim, fabricante e exportador são diferentes. De país de origem, quantidade, o preço, o tipo do Incoterm usado, CIF, FOB, enfim, o que for. E claro, obviamente ele vai vincular essa carga, esse NCM, à sua empresa. Eu vou colocar agora uma LI só para vocês verem como é que ela é, como é a carinha dela. Ela é um número. Então, perante sistema, ela é um número. Lá em cima vocês vão ver esse número. E aí é que tá. Ela, que nem eu te falei, ela pode ser deferida ou não, dependendo do processo, dependendo do NCM. E cada uma tem um custo. Sim, cada LI tem um custo. Normalmente o despachante aduaneiro já sabe o custo dela. Que nem eu falei. Tempo de deferimento, mais ou menos, eu chuto o máximo 10 dias. Mas eu já vi ali deferir em 2, ali deferir em 15. Depende. Depende do tempo. E a LI, ela tem um tempo determinado a partir do deferimento, que são os 90 dias que eu expliquei lá na frente. Existem 2 tipos de LI também. A LI pré-embarque e a LI pós-embarque. Qual que é a diferença, Tiago? Sim, alguns NCMs, quando você pede para o seu exportador lá fora mandar a carga, não embarca ainda antes de ter analisado o NCM. Se precisar de uma LI pré-embarque, o teu despachante já vai ter que correr atrás e fazer isso. Nunca, nunca embarque uma carga sem analisar o NCM antes. Por quê? Caso precise de uma LI pré-embarque, tá lá, já tá feito. E aí deferiu, você embarca a carga. Simples. Embarcou a carga, chegou aqui, deu diferença, o peso, por exemplo, o preço mudou alguma coisa assim. Você consegue fazer uma LI pós-embarque, que ela, na base da primeira LI pré, ela consegue substituir a primeira LI, mas já estava autorizada. E aí é desembaraço normal. Sim. Uma LI pós-embarque, quando ela apenas se junta para embarque, ela pode substituir com valores, com peso, mas nunca com a descrição da carga. Eu já vi situações que as empresas faziam. Isso foi uma empresa que eu trabalhei. Ela importava peixe, filé de peixe. E ela já tinha algumas LIs prontas. Por quê? Porque ela já fazia os pedidos, eram pedidos comuns, normais, com o mesmo peso, com o mesmo preço, com a mesma quantidade. E ela já, na hora que fazia o pedido, já fazia uma LI. Então ela já tinha pronta. Enquanto o pedido estava rodando, a LI estava sendo deferida. Inteligente, né? Pois bem, e aí chega a mercadoria aqui no Brasil. E lá na frente a gente vai ver como é que é feito um desembaraço. O que é feito, os documentos, etc. Chega a mercadoria aqui no Brasil. Precisou de LI, mas a LI já está pronta? Vincula no sistema, vincula no Syscomex. Vinculou no Syscomex, aí você dá sequência. Tiago, e o que acontece se eu embarcar uma carga e ela tem ali, só que eu não me atentei a isso? A multa. E sim, tudo em comércio exterior que você vai além da lei, você paga multa. A multa, sem ali para um produto que deveria ter, é até R$ 5.000. R$ 5.000. Porém,
existe uma outra regra que ela caia essa multa pela metade, ou seja, R$ 2.500. Vale a pena você pagar R$ 2.500 à toa porque você não fez uma LI? Porque você não mandou seu despachante fazer uma LI? É complicado, né? Isso é custo final no teu produto. Quem vai arcar com esse custo? Muito difícil. Então, gente, sempre analise o NCM antes de fazer qualquer coisa. Tá com o produto, tá com o pedido de compra feito, já analisa o NCM. Não perde tempo, analisa o NCM, é a melhor coisa que tem. Nele vai ser definido os impostos, se precisa de uma LI ou não, e como vai ser a classificação da tua carga. E, obviamente, a descrição dela. Por exemplo, carga perigosa. Lembra que eu mencionei o exército? Quem libera é o exército, ou seja, uma carga que tem um componente que ele pode ser um explosivo, é o exército que libera. Uma carga que é um brinquedo, aí é a Anvisa. Uma carga que ela pode ter um poluente, IBAMA. Uma carga que pode ter, que é um alimento, Ministério da Agricultura, o MAPA. Então, depende muito do NCM. Sempre vejam isso. E tem outros órgãos que também tem ali. Mas esses são os mais comuns. Anvisa, MAPA, o Exército e o IBAMA. São os mais comuns. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, dando sequência às aulas, eu peço novamente, curtam, compartilhem, comentem e cliquem no sininho aqui embaixo para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. Todas terças, quintas e sábados, começando com as lives. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à completa disposição de vocês. E sempre lembrem, vejam o NCM. Esse é o coração da tua carga. Tá bom? Muito obrigado e uma boa aula.